Ele é conhecido como o Fenômeno. Vitor Belfort, ao longo dos anos, construiu uma carreira sólida aí no MMA e se tornou um dos melhores lutadores do UFC e um dos lutadores mais agressivos aí da organização. Quer saber mais sobre ele? Fica aí no vídeo. Fala pessoal, tranquilo? Eu sou o Johnny e você tá no Nippon Dojo. O vídeo de hoje é mais um episódio do nosso quadro Densetsu Sonosenshi, onde a gente fala de grandes lutadores e personalidades aí do mundo das artes marciais. E hoje a gente vai falar do Vitor Belfort. Vitor nasceu em 1º de abril de 77, no Rio de Janeiro. Ele é filho de pai franco-brasileiro e de mãe greco-brasileira. Atualmente, com 45 anos, o Belfort é casado com a Joana Prado, com quem ele tem 3 filhos, que são o Davi, a Vitória e a Kiara. Bom, desde criança o Vitor sempre curtiu aí praticar esportes. Inclusive, cara, ele chegou até a ser jogador de futebol. Ele jogou lá nas categorias de base do Flamengo, inclusive sendo parceiro aí de treino, cara, de ninguém mais, ninguém menos que o jogador Juan, velho. Mas foi aí com 12 anos que ele descobriu, né, vamos dizer assim, a verdadeira paixão dele, que, como a gente sabe, é as artes marciais. Já deixa o like no começo do vídeo e se inscreve no canal, tá ouvindo? Se não fizer isso, vou ficar bolado. Ele começou treinando judô, onde em algum tempo aí conseguiu a faixa preta, e depois partiu para o jiu-jitsu, onde ele também conseguiu a faixa preta. Inclusive, ele foi treinado pelo Carlson Gracie, cara, que é um dos treinadores aí mais respeitados do país. Além de dominar aí o judô e o jiu-jitsu, ele também domina outras artes marciais, como, por exemplo, o boxe, e além disso, ele é faixa roxa no Karate Shotokan. O maluco é sinistro mesmo. Anos depois, quando ele tinha só 19 anos de idade, ele partiu lá para os Estados Unidos para poder participar de eventos de MMA, que na época, ali nos anos 90, ainda era chamado de Vale Tudo. E a primeira aparição dele nesses eventos foi um evento chamado Super Brawl 2, que rolou ali em 1996, onde na primeira luta dele, né, a luta de estreia, ele venceu o lutador John Hess com apenas 12 segundos de luta, maluco. Uma sequência de soco tensa que fez um nocaute muito maneiro. No ano seguinte, em 1997, o Vitor foi chamado para lutar no UFC, cara. Que naquela época ainda era bem diferente do que a gente conhece hoje em dia. Os lutadores lutavam mais de uma vez na mesma noite, participando ali de uma espécie de mini torneio que rolava completo no mesmo dia. O torneio acontecia todo completo naquele dia e os lutadores lutavam mais de uma vez, se enfrentando ali entre si, conforme eram definidas as chaves de cada adversário, até chegar a uma final com os 2 melhores lutadores. E nessa estreia aí do UFC, o Vitor lutou com 2 americanos e venceu, que foi o Teligman e o Scott Ferroso. Sendo mais leve, ele tinha 93 ou 94 quilos e os caras tudo com 110. O Scott Ferroso tinha 140 ou 136, um troço assim, era mais gordo, né? Ele precisou de 3 minutos para ganhar dos 2 e ser campeão do primeiro UFC. E cara, com apenas 19 anos ainda, o cara simplesmente conseguiu ser campeão dos pesos pesados do UFC, que na época era bem mais difícil. Como eu disse, os caras lutavam mais de uma vez. Inclusive, ele tem o recorde de lutador mais jovem da história do evento a levantar um cinturão. Esse recorde, inclusive, não foi quebrado até hoje. O maluco é ou não é brabo? O maluco é brabo. E foi aí que nasceu o apelido The Phenom, que significa o fenômeno, traduzindo aí para o português. Mas ele acabou perdendo o cinturão dos pesados para outro ícone aí do UFC, que é o Randy Couture. Mas depois disso, depois de perder aí, no caso, o cinturão por nocaute técnico, ele ainda chegou a fazer grandes lutas. Por exemplo, venceu o Joey Charles
e também nocauteou o Vanderlei Silva, cara. Vitor is wearing shoes, so he will not be able to strike with the feet. Oh, he does with the head! It's the winner! 44 seconds! The knockout! Depois dessa primeira passagem no UFC, o Vitor se mudou para o Japão para poder lutar pelo evento Pride. O interessante aqui na carreira dele é que ele sempre pula entre eventos para, acredito eu, fazer nome em todos eles e provar aí que era bem competitivo no MMA. A sua primeira luta foi em 99 contra Kazushi Sakuraba, onde ele estava até indo bem, dominando a luta, mas infelizmente ele acabou quebrando a mão e a vitória ficou aí com o japonês. Entre 2000 e 2001, quando ele se recuperou, ele fez mais 5 lutas pelo Pride e venceu todas elas. Inclusive, foi nessa época que ele conheceu a sua futura esposa, a Joana Prado, que, para quem não conhece, é uma modelo que fez muito sucesso aí na televisão com a personagem Feiticeira. Em 2002, o Vitor voltou para o UFC, onde inicialmente ele faria sua reestreia no UFC 33 contra o Tito Ortiz, mas ele acabou se lesionando aí na perna, o que teve fazendo com que sua luta fosse cancelada. E a sua reestreia acabou sendo no UFC 37, onde ele enfrentou o Chuck Liddell, mas acabou perdendo aí ao ser tonteado no terceiro round. Esse ano, na verdade, ele foi mais, vamos dizer assim, importante para o Vitor Belfort no âmbito pessoal do que na carreira dele como lutador. Nesse ano ele participou do reality show que fez muito sucesso antigamente, ali no início dos anos 2000, no SBT, que foi a Casa dos Artistas. E também acabou reatando o seu relacionamento aí com a Joana Prado, com quem ele havia terminado tinha alguns meses. E depois disso eles chegaram até a se casar e estão juntos aí até hoje. Em 2004, o Vitor finalmente teve a sua revanche com o até então campeão Randy Couture, onde conseguiu tomar aí o cinturão dos pesados de volta ao vencer o Couture por um nocaute técnico, deixando um corte bem feio ali no olho dele. Mas apesar dessa grande conquista aí de levantar o cinturão dos pesados novamente, esse ano também foi bem triste para o Vitor e para a família dele, porque a irmã dele, a Priscila, acabou sendo sequestrada enquanto voltava do trabalho e infelizmente nunca mais foi encontrada. Anos depois, mesmo com uma mulher tendo confessado aí participação no crime, dizendo que ela teve sua vida aí ceifada, nunca foi encontrado nenhum corpo. Vale destacar aí a resiliência do Vitor, mesmo passando por todo esse momento triste, né, envolvendo aí a sua irmã, e o cara conseguiu, mesmo com todo esse sofrimento, dar a volta por cima e ser campeão do UFC. O cara realmente é um fenômeno. Depois desse período no UFC, o Vitor voltou a lutar em outros eventos, chegando a vencer aí o Anthony Ria no Cage Rage, perdeu para o Alistair Overeem no Strike Force e também venceu o Kazuo Takashi no Pride. E essa época também foi bem polêmica, porque pela primeira vez na carreira do Vitor, ele foi pego no exame de doping, cara. No teste que ele fez depois da sua derrota para o Dan Henderson do Pride, ele testou para altos níveis de testosterona no corpo. Em sua defesa, ele chegou a alegar que esses níveis de testosterona eram por conta de hormônios que ele usou para poder se recuperar de uma lesão, mas mesmo assim a punição continuou e ele acabou pegando uma suspensão de lutas por 10 meses e ainda teve que pagar uma multa de $10 mil. De volta ao octógono do Pride, em 2007, mais precisamente em abril, o Vitor venceu 4 lutas seguidas no evento, o que chamou a atenção da galera do UFC, onde ele foi chamado de volta para lutar pelo evento. E na sua reestreia, ele venceu o ex-campeão Rick Franklin pelos pesos médios, nocauteando o cara. E pouco tempo depois, ali em fevereiro de 2011, rolou a luta que, cara, simplesmente impulsionou o MMA, como ele é cultuado e tem uma grande base de fãs aqui no Brasil, como a gente acompanha nos dias de hoje. Ali em 2011 rolou uma edição totalmente histórica do UFC, que foi a edição 126, o UFC 126, onde teve como luta no card principal o Anderson Silva defendendo o cinturão dos médios
e o Vitor Belfort, que na época tentaria pegar o cinturão dele. Mas o Vitor foi nocauteado no primeiro round com um chute frontal simplesmente tenso, cara. O cara foi nocauteado de uma forma muito feia. E essa luta ela foi responsável por realmente impulsionar o MMA e dar espaço para ele aqui na imprensa brasileira, tipo assim, de uma forma nunca vista antes, cara. Realmente você via a foto do Vitor tomando nocaute espalhadas em vários jornais, inclusive passou também em vários jornais na TV aberta, inclusive, e na internet, cara, onde rendeu meme e um monte de coisa. Eu lembro que na época isso realmente deu muito burburinho. E se eu não me engano, eu acho, não sei se eu tô com uma falsa memória aqui, mas eu acho que essa foto desse nocaute até chegou a estampar uma capa de um jogo do UFC. Se eu tiver certo, eu vou jogar aqui na edição para vocês verem do que eu tô falando. Realmente essa luta foi muito importante para impulsionar o MMA aqui no Brasil. O Belfort teve mais uma disputa de cinturão no UFC antes de encerrar sua carreira, e foi no UFC 152 contra o John Jones. A luta foi bem interessante até, o Vitor quase venceu no primeiro round por finalização, mas acabou sendo dominado aí nos rounds seguintes e perdendo para o John Jones. Depois dessa luta, o Vitor seguiu entre altos e baixos, e a sua última luta foi no UFC 224, que rolou em 2018, e foi contra o Lyoto Machida, que é outro grande nome aí do UFC. E um detalhe curioso, cara, dessa última luta no MMA do Vitor Belfort, é que ele foi nocauteado do mesmo jeito que o Anderson Silva venceu ele lá em 2011, com um chute frontal bem no meio da fuça, onde acabou a alegria do Belfort ali naquele momento. Ele encerrou a sua carreira com 26 vitórias e 14 derrotas aí no seu cartel. Mas, atualmente, assim como o Anderson Silva e outros lutadores vêm fazendo, ele migrou para o boxe e continua na ativa, cara. Inclusive, ele enfrentou o Evander Holyfield, uma lenda do boxe aí, mesmo coroa, né? Muita gente criticou essa luta, falaram que ele estava batendo num velho e tal, e blá blá blá. E, cara, eu vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que o Vitor está em ótima forma e, assim, eu acho que seria até um desperdício encerrar por agora. Eu acho interessante que ele tenha ido para o boxe. Eu acho até que ele vai fazer mais lutas mais interessantes, com um desempenho um pouquinho melhor até que do Spider, porque o Vitor parece que ele tem uma familiaridade. Eu não posso estar errado, mas ao meu ver, observando a luta dos dois, parece que ele tem uma familiaridade melhor com o boxe. E, cara, mesmo ele tendo lutado aí com o Holyfield, a galera criticou, o cara tá coroa e tal. Cara, a gente não pode esquecer que mesmo o cara estando coroa, é o Holyfield, meu irmão, não é qualquer um. É a mesma coisa que, pô, vai lá lutar com o Mike Tyson. O cara é coroa também, mas eu tenho certeza que o negócio não ia dar bom pro teu lado. Mas, enfim, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários, cara. Eu espero que o Vitor continue protagonizando novas lutas aí de boxe para dar mais entretenimento pra gente. Mostrar que ele ainda tem muita lenha para queimar aí, cara. O cara realmente é um fenômeno e com certeza é um dos lutadores que sempre vai ser lembrado aí pelo seu talento dentro do octógono e agora nos ringues. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Além disso, dá uma passada nos outros vídeos do nosso quadro da Insights Inocentes, que a gente sempre traz aqui a biografia de grandes nomes aí das artes marciais. E Limpoican Rio! Vamos lá, galera, esse é o rap da tela de encerramento. Compartilha o canal, se inscreve no canal, deixa um like na moral, toca o sininho animal, chega junto pessoal, compartilha esse canal.